Obrigado, pastor, líder da igreja, por estar assistindo mais esse vídeo sobre como treinar a sua igreja para a realização da Operação Jesus Transforma. Esse é o nosso terceiro vídeo, então, e hoje nós vamos estudar sobre o que é evangelização discipuladora. Reprisando, esses slides são para você treinar a sua igreja. Então nós estamos gravando esse vídeo para você aprender sobre como fazer a apresentação desses slides. Então vou projetar esses slides e vou falar como se fosse o pastor falando na sua igreja, como desenvolver a evangelização discipuladora, o que ela é. O ponto de partida é a grande comissão, conforme Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra do nosso Senhor Jesus ali, pouco antes de ser assunto aos céus. Ele nos dá essa grande ordem que nós chamamos de a missão ou a grande comissão. Quando nós olhamos para a essência desses verbos ali, desse texto precioso da Palavra de Deus, nós encontramos como núcleo da grande comissão o fazer discípulos, que em grego é uma palavrinha só, como discipulai, faça discípulos, discipule pessoas. Os outros verbos giram em torno desse verbo principal. Não que as outras ações não sejam intencionais. O ir é intencional, você precisa ir na direção das pessoas, mas é um ir contínuo, um ir que exige um relacionamento, uma vivência com o objetivo central de fazer discípulos. Além de ir na direção de pessoas, nós precisamos batizar, ou seja, agregar essas pessoas no convívio de uma igreja local, acolher, abraçar essas pessoas. Além disso, também ensiná-las a obedecer. Não é apenas ensinar o que Jesus ensinou, mas é ensinar a obedecer o que Jesus ensinou. Então nós percebemos que fazer discípulos é um processo que envolve esses outros verbos: ir, batizar e ensinar e aperfeiçoar. Portanto, para uma ação completa de cumprimento da grande comissão em todos esses verbos, é impossível que se faça isso sem um fator essencial, que são os relacionamentos intencionais. Não é possível fazer discípulos sem convívio, sem relacionamento. Por isso que Jesus, ele promoveu muita evangelização, ele ensinou muito, ele pregou sermões públicos, mas no assunto fazer discípulos, ele reuniu para perto de si pessoas que ele escolheu para que caminhassem junto com ele por um período de mais ou menos 3 anos e meio. E esse é o processo que Jesus espera que façamos. Assim como ele fez discípulos, nós devemos fazer também de todas as nações, começando, como diz Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a dinâmica da grande comissão, fazer discípulos como um verbo central, verbo nuclear da grande comissão. Para entendermos o que é evangelização discipuladora, precisamos entender, primeiro, o que é evangelização e o que é discipulado. Talvez você já tenha ouvido alguma palestra nossa a esse assunto, mas agora estamos, relembro, apresentando como oferecer essa palestra para os membros que vão realizar a trans. Então, vou tentar fazer de uma forma mais dinâmica, uma forma mais rápida, e o pastor, o líder que vai ministrar essa oficina, essa palestra, pode rechear com outros conteúdos também. O que é evangelização e o que é discipulado? Primeiramente, vamos ver o que é evangelização. Nós temos um conceito em missões nacionais hoje, que é um conceito bem simples e bem já conhecido. Eu acredito que não vai ser novidade para o senhor esse conceito de evangelização. A palavra-chave ali é comunicação. Evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, motivada pelo amor a Cristo e a compaixão pelos perdidos, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, trazer pessoas ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, tornando-as seus discípulos. Esse é o nosso objetivo quando falamos em evangelização. Vamos olhar aqui parte por parte desse conceito. A essência da evangelização é anunciar, proclamar, testemunhar, fazer notório, pregar. Quando olhamos no Novo Testamento a palavra evangelho, toda vez que ela está associada a algum verbo, tratam-se de um desses verbos aqui. Proclamar, anunciar, pregar, fazer notório, testemunhar. Existe uma essência da evangelização, segundo o Novo Testamento, que é o anúncio, a proclamação, a divulgação
do Evangelho. Então a essência da evangelização é proclamar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. A grande comissão ela não está apenas em Mateus 28, ela está, por exemplo, em Marcos 16:15, que reforça o pregar, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Também em Lucas 24, 46 a 47, Jesus Cristo fala que em seu nome se deveria pregar o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, que é também o Evangelho. Então, na grande comissão, em Marcos e em Lucas, existe mais ênfase na proclamação, que é uma parte, um conteúdo importantíssimo de cumprimento da grande comissão, o anúncio do Evangelho. Paulo também fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é impossível fazer discípulos sem, em algum momento, na caminhada discipular, se comunicar o Evangelho de alguma forma. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Também, em 1 Coríntios, Paulo fala que aprove salvar os crentes por meio da loucura da pregação. Então a pregação do Evangelho é um método de Deus para salvar as pessoas. Nós precisamos verbalizar, oralizar o Evangelho. Por isso que a evangelização tem a ver com a comunicação do Evangelho. O propósito da evangelização é oferecer às pessoas uma oportunidade válida de crer em Jesus Cristo. Por válida, nós queremos dizer uma evangelização clara e fiel. A clareza da mensagem tem a ver com o contexto, tem a ver com a linguagem, tem a ver com pregar o Evangelho de uma maneira que a pessoa compreenda. A fidelidade da mensagem tem a ver com estar de acordo ou não com a palavra de Deus. Nós cremos que para uma pessoa crer verdadeiramente no Evangelho, ela precisa ter ouvido o Evangelho, ter tido contato com o Evangelho, pregado de uma maneira clara e fiel. Se não for assim, a pessoa poderá até se converter a alguma outra coisa, mas se não for pregado o Evangelho, ela se converterá a uma outra coisa que não é o Evangelho. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado de uma maneira clara e fiel, para que as pessoas tenham uma oportunidade válida de crer em Jesus Cristo. A motivação para a evangelização é a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Mas essa motivação ela se expressa também em obediência ao que Cristo nos ordenou. É muito fácil dizer simplesmente que nós amamos a Cristo, mas ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então a nossa obediência funciona como uma prova de amor, como se fosse um sintoma, uma demonstração de que amamos a Cristo realmente quando obedecemos. E uma das formas de obedecer a Cristo é no chamado primordial de todo cristão, que é o cumprimento da grande comissão, fazer discípulos, pregar o Evangelho a toda criatura. Além disso, a nossa motivação também é a compaixão pelas almas perdidas. Cristo foi o nosso exemplo de compaixão. A Bíblia diz que ele olhou as multidões que estavam perdidas como ovelhas sem pastor. E essa compaixão, esse sentimento de dor pelas pessoas que não têm a Cristo deve nos mover também a levar até elas o amor de Deus através do Evangelho. A fonte de poder para a evangelização é o Espírito Santo. É impossível cumprirmos a grande comissão sem o poder do Espírito Santo. Em Atos 1,8, Jesus fala que ele nos deu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para que fôssemos testemunhas. Então, na verdade, tudo que precisamos para ser testemunhas, ele já nos concedeu, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Ele é a fonte de poder para a evangelização. O alvo da evangelização é persuadir as pessoas que creem no Senhor Jesus, tornando-as seus discípulos. Esse persuadir não significa que nós é que convencemos as pessoas. É claro que o Espírito Santo é que convence o homem de seu pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso objetivo, o que nós buscamos quando evangelizamos, é realmente que a pessoa seja convencida pelo Espírito Santo. É que ela creia, é que ela se arrependa e vá até Cristo para que seja salva. Nós não queremos apenas entregar uma mensagem e deixar a pessoa se virar e o resultado é ela que se vire diante de Deus. É claro que o Espírito Santo é que dá os resultados, é ele que convence, é ele que converte, é ele que agrega as pessoas que são salvas, como diz no livro de Atos. Porém, nosso objetivo deve ser lutar, batalhar para que as pessoas realmente se convertam. Como disse Charles Spurgeon, nós devemos pregar e insistir às pessoas como se só dependesse delas. E também orar como se só dependesse de Deus. Então, vamos prosseguir. Além disso, o que é a evangelização? Repito, vamos voltar àquele conceito inicial, a comunicação clara e fiel do Evangelho, motivado pelo amor a Cristo. E aqui estão os elementos daquilo que já
tratamos, né? A essência, o propósito, a motivação, a fonte de poder estão dentro dessa definição de evangelização. Mas a palavra-chave aqui de o que é evangelização é comunicar. Comunicar é o verbo-chave da evangelização. Lembre-se que estamos falando sobre evangelização discipuladora. Estamos vendo o primeiro pilar, a primeira parte, evangelização. Daqui a pouco vamos ver o que é discipulado também. Aí vem uma pergunta para a nossa reflexão. Nesse momento você pode levar as pessoas que estão participando do treinamento com você a serem divididas em pequenos grupos para repercutirem essas perguntas, esses questionamentos. Por exemplo, há pessoas em nossa cidade que ainda não foram evangelizadas de maneira clara e fiel? Se há, qual é a nossa responsabilidade perante elas? Paulo se sentia devedor das pessoas que não ouviram o Evangelho ainda. Eu creio que nós precisamos ter esse mesmo sentimento de dívida. Se existe alguém na nossa vizinhança, e mais, na nossa própria casa, na nossa cidade, na localidade onde vivemos, no condomínio onde vivemos, que ainda não ouviu o Evangelho de maneira clara e fiel, é nossa responsabilidade levar o Evangelho até elas. E não se iluda achando que o Brasil é um país já totalmente evangelizado. O número de evangélicos tem crescido, mas o Evangelho mesmo, de forma clara e fiel, não é muito fácil de se encontrar sendo pregado por aí. E a tarefa nossa, levar esse Evangelho até as pessoas. Agora vem uma outra pergunta, eu já vou adiantar nesse vídeo, e depois vamos desenvolver no vídeo seguinte. O que é discipulado? Falamos sobre evangelização e agora discipulado. Nós começamos com um problema porque a palavra discipulado não aparece no Novo Testamento. É uma criação nossa para descrever um processo de transformação de alguém que não é discípulo em um discípulo, sendo que essa pessoa deve ser, então, acolhida na igreja e levada a um processo de aperfeiçoamento espiritual, aperfeiçoamento cristão. Mas a palavra discípulo existe, então nos ajuda muito a entender o que é um discípulo, para que entendamos também o que é discipulado. E o que é discípulo? Discípulo é um aluno, um aprendiz, é uma figura comum do Novo Testamento, e na verdade mais do que do Novo Testamento. Naquela cultura oriental dos tempos de Jesus, haviam muitos discípulos. Haviam discípulos de João Batista, haviam discípulos dos fariseus, né? Haviam discípulos até de Moisés. Os fariseus se consideravam discípulos de Moisés. Discípulo era todo aquele que se colocava aos pés de um mestre para aprender com ele. Assim também os discípulos de Jesus foram agregados a Jesus, se matricularam na escola de discipulado de Jesus e tinham como objetivo segui-lo e imitá-lo. Nós vemos isso muito claro nesse texto de João, capítulo 1, quando dois discípulos de João Batista resolveram deixar a escola de discipulado de João para seguir a Jesus e começaram a seguir Jesus e chamaram Jesus de Rabi, mestre, né? Onde você mora, ou seja, qual o seu endereço? Nós queremos estar perto de você para aprender com você. E Jesus lhes disse, vinde e vede. E a partir daquele momento passaram a seguir Jesus. Então, o discípulo é aquele que imita, aquele que quer ser como seu mestre, como está em Mateus 10, 25. Basta o discípulo ser como seu mestre. O objetivo final do discípulo, ser igual àquele a quem ele imita. Também Jesus fala em Lucas capítulo 6, né, que quando o discípulo for perfeito, quando ele chegar à maturidade, ele se torna parecido com o seu mestre. Não maior do que o mestre, mas parecido com o mestre. Mas a palavra discípulo, ela foi crescendo em seu significado ao longo do Novo Testamento para representar todas as pessoas que foram se convertendo a Jesus. Assim como o termo igreja, eclesia, que era só um ajuntamento de pessoas não necessariamente cristão, foi evoluindo teologicamente para representar a igreja do Senhor Jesus, o seu corpo aqui na terra, a palavra discípulo também cresceu de significado, foi evoluindo e passou a representar todos aqueles que, seguindo a Cristo, tornavam-se seus discípulos, se convertendo a Ele como um Salvador, né? Então nós vemos em Atos 14, por exemplo, que anunciaram ali o Evangelho e fizeram muitos discípulos, ou seja, pessoas passaram a seguir a Cristo, e esse era o conceito de discípulo. O que é discipulado, nós veremos então no nosso próximo vídeo, para que não fique passando aí dos 10 minutos desse nosso vídeo de treinamento. Na sequência, o que é discipulado então?